CPF mais CNPJ igual sucesso. Hoje, nosso episódio número 10, trazendo sempre um empreendedor, uma história de sucesso, para contar sua caminhada empresarial, a decisão de criar um CNPJ, com o nosso objetivo é inspirar, trazer exemplos e contar a caminhada de trajetórias empresariais. E hoje eu tenho a satisfação de receber um amigo que tem um CNPJ há 24 anos. Sua empresa, a sua loja é em Camaquã, na rua Marechal Floriano, 1443. É casado com Ida Luiza Machado. Ele nasceu natural de Gravataí. Eu tenho a satisfação de receber o meu amigo bacharel em administração, Pedro Ebanês Machado. Sua empresa, Lupe Uniformes, jaquetas, moletons, camisas, uniformes escolares e profissionais. Seja bem-vindo, Pedrinho. Obrigado, Jorge. Como tu falou, né, eu sou o Pedro, da Lupe Uniformes. Feliz, né, Jorge, Obrigado, Pedro. de estar aqui, de vivenciar essa experiência pela primeira vez. E tenho certeza que vou sair daqui melhor do que cheguei. E é uma honra, né, Jorge, poder eh, fazer algumas reflexões assim dessa minha história de vida. Eu vou fazer agora no final do ano 70 anos, 7.0, né? 7.0, então tem muita história. De casamento, estou fechando 44 anos, 44 anos. então tenho 3 filhos com a Ida, tenho um outro filho, mas assim, a vivência, o dia a dia foi com o Pedro, com a Pâmela, com o Pedrinho Certo, e com o Cândido. certo. Estou aqui à tua disposição para ver o que eu posso contribuir aí com essa troca de experiência. Com certeza, vai contribuir, contar a história. Eu até não mencionei antes, mas tenho MBA em coach e também algo bacana que eu te ouvi tu falar esses dias, tu tá cursando inglês. Isso. E até quando eu ouvi tu falar que estava fazendo curso em inglês, tu já foi para os Estados Unidos, e na hora te confesso assim que eu pensei, tipo, pá, mas continuar, para que eu queria ouvir, né? Não que eu tivesse, né? Mas tu deu uma resposta que o teu objetivo é pegar uma formação e poder ensinar. Já te parabenizo. Esse projeto de ensinar as crianças Que não de, tenha que não condições. tenham condições, né? Então, parabéns por esse projeto, né? De, de contribuir na sociedade, né? E, Ô Jorge, eu tive 2 momentos, assim, se tu me sim, permite, assim, não, o tempo é, é teu. de virada, assim, sabe? Com a Lupe, a Lupe é de abril de 2001, 2001. de 2001, é, 24 anos de CNPJ. de CNPJ, o ano que vem a gente fecha um quarto de século. Certo, que bacana. E a gente começa a Lupe, era 2 casal, né, a Luciana e o Úbio, o Pedro e a Ida. Daí que sai o logo Lupe, né? Luciana e Úbio, Pedro e Ida, e embaixo tinha 2 círculos que mencionava no nosso logo, que dava a ideia dos casais. E a Lupe começa assim numa necessidade, né, de sobrevivência, né? Precisava trabalhar, precisava ganhar Sim, dinheiro, e a gente já tinha feito uma tentativa assim, tinha falhado lá no ano de 96, e acabamos indo embora depois em 96 para Porto Alegre, ficamos lá 4 anos e voltamos de lá no ano 2000. E foi de muita assim aprendizagem e experiência esses 4 anos lá. Mas o que eu queria falar da virada, assim, foi em 2008 a gente estava passando por uma dificuldade muito grande, financeira com a Lupe, e parece que a gente trabalhava e não tinha resultado, e cada vez mais conta para pagar. sim.
E a Lupe foi criada porque a gente precisava criar os filhos, precisava comer, precisava pagar o aluguel, precisava viver, né, sobreviver, né. Sim. Uma família com 3 filhos, então tem que pagar aluguel, tem, enfim, educação, uma série de compromissos. Então, no início, assim, até passando, assim, isso como um exemplo, assim, as pequenas empresas, da misturar o dinheiro, do CNPJ Com o com o CPF. CPF, né. E quando a gente estava, assim, nessa situação, apareceu um rapaz, na loja e perguntando se eu não queria fazer parte de umas palestras que ia começar aqui em Em Camaquã. 2008. Acho que era 2008, 2009, uma coisa assim. E do Sebrae. Eu nem sabia, nunca tinha visto falar em Sebrae. Então, a Lupe tem 2 momentos, antes do Sebrae e E depois do depois do Sebrae. Sebrae. Aí eu, tive a sorte de pegar uns empresários que estavam na época também, fizeram parte, né, a Plus, o Sérgio que trabalhava pra Pompeia, enfim, eu não vou citar nomes aqui, eu vou acabar esquecendo, Esquecendo. mas eram assim, né, o próprio Paulo da SIC, e elas assim, umas palestras assim, muito esclarecedoras sobre tudo, o chão de fábrica, financeiro, eh essa gestão de pessoas, e isso foi super importante e a gente começou a olhar para a Lupe mais profissionalmente. Então isso Para enxergar o negócio. foi extremamente importante. Essa questão do conhecimento também, sempre teve, assim, dentro da nossa família, assim, a gente sempre virou os filhos para estudar. Tanto é que a gente forma os 3 filhos. Certo. A Pâmela é psicólogo, Psicóloga, o Pedro é bacharel em direito baixa. e o Cândido é arquiteto. Arquitetura também. É. Então a gente tem, assim, se tu me perguntasse, assim, pelo um sonho, assim, um dos sonhos, assim, já foi realizado, ter formado os 3 filhos, né. E depois disso, depois que a gente formou os filhos, eu fiquei olhando também, para o conhecimento, né. Sim. E mas eu não tinha nem o segundo grau. Aí uma vez eu vi um menino falar, assim, na loja, assim, do EJA, e eu fui saber o que que era o EJA, aí descobri que o EJA era um programa do governo para jovens e adultos que gostariam de voltar a estudar. E eu fui atrás, me inscrevi, passei, e depois que eu recebi aquele certificado de segundo grau, eu fiquei, comecei a entrar, a procurar, assim, no site, por um curso superior, né. E aí eu fiz algumas tentativas, assim, eu fui até a frente, assim, da Uniaselv, e primeiro que eu tinha um preconceito, assim, do estudo à distância, né, que eu achava que não funcionava. E aí eu vi aquele pessoal entrando, não me achei com coragem, fui embora, porque achei que não era para mim, Certo. por causa da minha idade. E tive que fazer umas 2 ou 3 tentativas até chegar lá e poder descer do carro, ir lá e fazer a minha matrícula. Inicialmente, assim, eu ia fazer para marketing, porque era só 2 anos. E Certo. aí eu falei com a Ida, e a Ida disse: "Pô, agora que tu quer fazer, ainda vai fazer pra uma coisa que tu não quer, né. O que que tu queria mesmo?" "Eu queria fazer administração", terminei me inscrevendo para administração. No segundo ano, a Uniaselv fazia um apanhado, assim, dos destaques dos acadêmicos de destaque, e eu fui convidado. Que bacana. Então, tenho várias histórias, assim, para contar desses 4 anos que eu passei lá dentro da E que ano tu Uniaselv. começou a fazer a 2019, 2019 tu eu entrei na entrou na faculdade. faculdade. É, Se formou em 2023. 2023, É. 2023. E eu me lembro, Jorge, da minha primeira prova que eu fiz, eu fiquei sozinho dentro da loja depois das 6 horas. Era uma prova online e eu duvidava muito da minha capacidade, assim, de aprendizagem. A prova tu fazia e tinha a resposta instantânea. Certo.
e, e eu terminei de fazer a prova, e daí eu finalizei, e aí veio a minha nota, e a minha nota foi 10. E Puxa, eu saí pulando dentro da loja como se tivesse feito um gol, né, vibrando com aquilo. E porque um dia, uma semana antes, eu tinha ligado para a tutora dizendo para ela que eu tinha começado a ler o livro, e quando eu li uma página, chegava no final, eu não lembrava do que eu tinha lido. E então ela mandou eu continuar insistindo, eu fui, gostando do que eu estava fazendo, depois a gente formou um grupo de pesquisa, certo. e que esse grupo durou 4 anos, inclusive tivemos aqui lá na Clip, Isso, fazendo uma consultoria, sim. foi muito importante para nós. E em 2023 a gente se formou, e foi um momento assim muito legal lá, tá, ver meus filhos, meus netos, e eu conseguindo realizar aquele sonho. Mas o que eu queria falar do segundo ponto assim do conhecimento, Jorge, foi quando tu esteve lá na loja e, e me levou um livro, Faz 4 anos. Paz, 4 anos. da Damião Hill. É. Napoleão Hill, É, Napoleão Hill, o manuscrito original. o manuscrito original. Aquilo ali foi uma virada assim. Agora fazendo mais a reflexão, quando tu fez o convite para vir aqui, eu fiquei pensando nisso. E como aquele livro foi importante para mim, aquele é a base. É a base. A gente já leu outros livros, né? Mas igual aquele não tem, né, cara? Impressionante. Aquele Napoleão Hill, eu recomendo o manuscrito original. Foi escrito em 1928, se eu não me engano. Tem quase 800 páginas, onde ele cita as 16 leis de sucesso, em que a segunda lei tem o seu objetivo definido, que é um planejamento, que na verdade ele cita mais adiante no livro, mais no final, que parte do objetivo pode ser um emprego, uma casa, um carro, mas só que todas as demais leis é necessário um equilíbrio para atingir o objetivo. E é um livro fantástico. Recomendo também e te agradeço, Pedrinho, por ter aceitado o convite, porque o GES, nosso grupo de estudo, é nosso. E tu está até hoje com nós aí, a contribuição, nós vamos para o 4º ano, vamos para agora o 5º livro do Janguier Diniz, e, e é buscar conhecimento, é estudarmos juntos, é aprendermos juntos, isso que é gratificante. E o livro meio assustava, né? Pela grossura do É, livro, né? é, E eu jamais pensei que eu poderia ler um livro daquela magnitude, né? é. E a gente foi lendo por partes, o livro era Foi dividido em partes, sim. bem complicado, assim, as primeiras, Um assim, encontro mensal, e funciona. mas Pedrinho, Só assim, para completar, Jorge, não, fica não parei mais de ler. ótimo, Não parei mais de ler, né? Hoje tem assim a leitura assim como comer e beber para viver, sabe? que legal. A leitura é algo que alimenta assim muito a alma, o coração. Cara, a gente poder enxergar o mundo por uma outra visão, né? É, o parar para ler é um momento que só quem começa, quem faz, é, é importante que nos faz bem, né? Muito bem, É, muito bem. Obrigado, Jorge, aí por ter me despertado aí para esse lado tão importante assim que do bom, conhecimento. que bom estar junto com nós aí. Pedrinho, tu estava falando antes, então, 2008 foi essa virada, em 2001, quando vocês abriram, que era 4 sócios, né? E foi a sociedade até quando? Porque hoje é só tu e a. Eu e a dona Ida e o Pedro. São 3 sócios. Foi a sociedade com os outros É, alguns anos e depois. depois o meu cunhado e a minha cunhada saíram, e ficou só eu e a Ida. Mas, como eu te falei, a gente vinha já, Jorge, de uma tentativa de uma outra confecção que se chamava Tututa Confecções. Era uma empresa individual no nome da Ida, Que era antes da Lupe. antes da Lupe, até Tá, 96. Em 96 a gente quebrou, faliu, tá. né?
ficou muitas dívidas e, e a gente acabou indo embora para Porto Alegre. E para Porto Alegre a gente passou assim por uns perrengues bem significativos, assim, Bem sabe? desafiadores, né, Borges? Muito, muito. Era assim, a gente trabalhava com as máquinas, a Ida fazia as camisetas, eu fazia a parte da serigrafia, tudo dentro de um pequeno apartamento. Sim, E quando a coisa apertava, eu pegava uma pasta, pegava uma avenida, botava um jaleco, um avental e uma touca e saía pela avenida nas lancherias, restaurantes, chegava avental, jaleco e touca. Aí, se eu fizesse a venda, Jorge, tinha o problema que nós não tinha grana para comprar a para matéria. comprar a matéria-prima. Aí, quem é mais antigo aí deve se lembrar de uma casa X, uma famosa casa de tecido no centro de Porto Alegre. E fui até a loja, falei com o gerente, expliquei para eles e ele me deu um crédito. Não, porque crédito, na realidade, a gente não tinha em função do que tinha acontecido com essa pequena empresa Certo, antes. E, e aí ele fazia um fiado, me cedia os o tergal, o tecido, tecido para me fazer, ele me dava, eu ia até o apartamento, dava para ir ficar fazendo, eu saía para vender de novo. É, certo, quando eu voltava, se estivesse pronto, eu ia lá, entregava, tre- recebia o dinheiro, passava na casa X, pagava ele, passava no Zaf, comprava comida para nós e para as crianças e ia embora para o apartamento. E a gente ficou assim um bom tempo assim, trabalhando assim realmente assim para dar o que era necessário. Eh, a gente conseguiu matricular as crianças no colégio estadual. Depois eu conheci duas gringas que só terceirizavam. certo. Eu fui trabalhar de motorista delas. E elas trabalhavam com serigrafia, com camiseta, trabalhavam com material promocional. E daí eu comecei a falar de algumas coisas que eu via nesse produto que eu buscava e elas acabaram dando para a gente começar a fazer para elas. A gente trabalhou 4 anos para elas. Certo. E aí em 2000 a gente veio embora para Camacuã de volta. Porque o meu cunhado, a gente tinha as crianças, e aqui tinha a nossa família, era daqui, né? Sim, E daí que vem a oportunidade de a gente começar a Loop novamente. E foi assim, também bastante desafiador. Começamos numa lojinha aqui no centro, no mesmo lugar onde já tinha falido a outra. Quando a gente voltou para cá, a gente fez uma lista das dívidas que a gente tinha da outra empresa. certo, E nos comprometemos, nós fizemos um plano de trabalhar e pagar aquilo que a gente devia. A gente envolveu com isso, Jorge, sim, a família, e então foi bem assim, bem difícil conseguir chegar lá em cima, sabe? uhum, Mas agora faz uns 3 ou 4 anos a gente terminou de pagar a última dívida que a gente tinha dessa empresa. A gente levou 25 anos certo. para Para saldar, concluir, para concluir a dívida, porque eram umas dívidas bancárias, e isso se tornou uma bola de neve, certo, envolveu bens imóveis da da família, família, e aí envolvia a família, irmãos, cunhados, e a que gente é um teve, desafio, né? a gente passou por uma pressão muito grande. Mas a gente aprendeu muito com isso, né, cara? Sim, se É, autofortalece, porque foi um desafio duplo, né? A segunda, no caso, o segundo CNPJ, além de empreender para a empresa, fortalecer o compromisso anterior, né? é, Eu compro atender, além da própria empresa chegar no seu. até depois, quando o meu cunhado sai, eu tive que botar a minha filha como sócia, porque a gente tinha problemas ainda do CNPJ anterior, que estava anexo ao CPF da Ida. Sim. Então a Ida também não podia nem entrar na empresa porque tinha essas broncas todas. Uhum. Mas, sabe, quando tu bota. Primeiro tem que reconhecer, saber, É.
saber que tu tem os problemas para resolver, admitir aquilo, É. sabe? Ter muita fé, ter compromisso e acreditar que com o trabalho, com honestidade, isso é possível chegar. E a gente conseguiu botar tudo em dia, né? Ah, não, não, assim, a Ida, conseguimos limpar o nome da Ida, né? A Ida é a nossa sócia, né, Sim, cara? Então, hoje em dia, a gente tem, assim, como prioridade dentro da Lupe, a primeira é os nossos colaboradores, né? certo. E depois é os nossos fornecedores. Estamos aí, né, Jorge, vivendo é, da melhor Não, forma mas possível, honesta. parabéns pela responsabilidade, né, de comprometimento e ter na empresa como objetivo, né, de botar em dia, limpar os. Então, de parabéns. Bom, a gente segue mais ou menos uma pauta aqui e algo importante assim que é o cliente, né? Que são fundamentais para qualquer empresa, pois representam a base do negócio. Sem eles, né, não existe empresa. O que que tu poderia mencionar alguma coisa assim, em questão de atendimento? O que que tu acha importante? Bom, Que Jorge, tu... é, nós temos bem definido lá na Lupe assim, o que, é, qual é a responsabilidade de cada um. A gente, os líderes, né, os gestores, eu, a Ida e o Pedrinho, são os três, né? Tá. O Pedrinho cuida da área comercial, a Ida cuida da área da produção e eu mais a parte financeira, da gestão mesmo da Lupe, né? Como tu falou aí, a Lupe tem 12 colaboradores dentro da Lupe e Esses 12 é com vocês ou não, 12 mais? 12 lá dentro da É a Lupe. 12, Eu fiz a reunião agora segunda-feira, a gente faz uma reunião com todo mundo uma vez por mês, na primeira segunda-feira do mês. sim. E tinha 15 na sala, comigo, a Ida e o Pedrinho, Então né? é 12 colaboradores e mais três, Mas nós somos 15 trabalhando lá 15. dentro. E aí, nesse ecossistema aí, nós temos mais a mídia, nós temos uma moça que cuida da mídia para nós, eu até estava falando para a Fana aí, né? Do, A da, Fana Marketing Digital do... Isto. E que se a gente. Porque a mídia, a gente entendeu que a mídia a gente precisa, não precisa alimentar ela, né, cara? Não adianta É, tu fazer uma vez e esquecer, né? Então tem a Carla que cuida da mídia. Na pandemia, nós aprendemos algumas coisas com a pandemia. Né? Tanto é que nós temos um projeto que se chama Home Office. É, a gente, antes lá para o 2008, a gente teve uma época que a gente tentou terceirizar. E, pô, me lembrei de um negócio agora que é muito importante. A gente tem uns parceiros, uns clientes nossos, Jorge, hum, que estão conosco desde 2001. sim. Umas empresas assim bem significativas assim que estão conosco, que compram de nós o ano todo. Então isso para nós assim é É gratificante, é. muito, muito, muito gratificante. A Lupe é muito gratificante, né, Jorge? Como uma empresa assim, quando sabe que eu chego a pensar que a Lupe ela é uma jurídica, mas ela tem espírito, ela tem Tem vida, coração, né? ela tem coração. A frase não é minha, Jorge, mas eu ouvi de um outro que uma empresa é que nem uma bicicleta, sabe? Se para, cai para um, pra um lado, ela cai, Para um né? lado ou outro ela cai. Então, eu preciso manter ela em movimento. Essa é a minha maior responsabilidade com a Lupe, manter a Lupe viva, em movimento. E, então a gente tem nessa que eu estava falando do Covid, como é que era o nome mesmo que eu falei? Da Trabalho em home office? home office. Não, mas no Covid, é, Covid? é, ah, nós aprendemos algumas coisas. Foi começar a trabalhar às 7 da manhã, a produção, porque de manhã tu está muito mais
energizado para trabalhar do que deixar para trabalhar no final do dia. Certo. Então nós passamos para 7 horas da manhã em função para não ter que voltar, né? Estava todo mundo fechado, então nós entrava às 7 horas e trabalhava até a 1 da tarde, tá? E aí a gente ia embora porque não podia voltar. Certo. E aí nós temos até hoje com esse horário das 7 horas. Esse projeto das home office foi nós compramos o projeto nasceu olhando para os notebooks. O, o colaborador ia para casa, ganhava o notebook e a internet para trabalhar. Certo. Nós mandamos o trabalhador para casa e deu umas máquinas. A máquina de costura. Quando eu voltei em 2008, que eu queria falar, que a gente tentou terceirizar, a gente pegou umas facção e não conseguimos levar em frente, porque o resultado era muito ruim, a qualidade, enfim, uma série de coisas. Aí a gente foi descobrir que costurar é muito fácil, Jorge, sabe? Tu fechar uma camiseta, tu pode fazer qualquer coisa com as máquinas industrial. Só que para te ter qualidade, tu tem que ter regulagem, tu tem que ter a máquina certa para o produto certo, entendeu? Certo. Tu pode fazer com a máquina vários produtos, vai até sair, mas se tu quiser qualidade, tu vai ter que ter a agulha, vai ter que ter a linha, vai ter que ter a regulagem. Então a gente deu isso para essas home office, que nada mais é que uma facção na casa das pessoas, Tá. né? E elas estão conosco. A gente tem 4 em Camaquã, Tem 4, 4 trabalhando 4 trabalhando em casa. em casa. Essas 4 já eram funcionárias e se tornaram prestador de Três serviço ou não? Ou 3 são, 3 3 já eram eram as mais e mo antigas. A gente comprou as ah, máquinas e deu as máquinas para elas trabalhar. Elas nos pagaram as máquinas com o tempo, entendeu? A certo. gente fez lá um acerto e elas foram pagando mês a mês. Tá. Mas elas quase triplicam o salário delas. Porque hoje a gente tem uma coisa, né, Jorge? Tem muito velho hoje, sabe? Eu sou um Tem muito velho no mundo hoje, sabe? O mundo está velho hoje, aqui, pelo menos o Brasil, né? Eh, tem muita gente, tem muita o pai, mãe, a tua mãe mora contigo, né? Mora. É, tem, 96 anos. parabéns, Jorge. Obrigado. A minha meta é 100, então tomara que eu chegue Não, lá. já está com 70%. Chegou 70%, 70, só falta 70%, 30%. Já atingiu a meta 70. 70%. Então, Jorge, quem tem 50, 60 anos, que são as costureiras, porque isso é outra mão de obra que não existe, eh, elas têm pai e mãe com idade bem avançada. Então, essas costureiras, além delas poder trabalhar em casa, elas podem ainda cuidar da mãe, cuidar do pai, Certo. e tem mais ainda, né? Às vezes elas têm ajuda até dessas pessoas, ou até dos mais novos, ou do vizinho, né? Elas fazem elas pegam muito ajuda na volta, né? E elas produzem bem, produzem muito mais porque ganham mais. Eu pago por produção, né? Por produção e com certeza elas têm possibilidade de aumentar bem mais a produção, Ah, até pelo horário, né. pode trabalhar, Pode elas trabalhar sábado de sábado tarde, de tarde, né? é, Domingo, né? é. E então Pode fazer o seu horário, né. então temos essas 4 costureiras, 4 costureiras. Tinha a parte da serigrafia, que também a gente tinha feito isso com um menino que chegou lá menino na Lupe, e já casou, tem filho e foi para casa. E agora ele resolveu voltar, está lá conosco de novo. E então, o projeto inicial, assim, a gente queria ficar com, assim, com o mínimo possível de colaborador dentro da loja. Mas a gente já está de novo lá com 12, né? Certo. E mais essas 4 home office aqui em Camaquã. Aí a gente tem uma em Porto Alegre, é o corte digitalizado. Certo. Então a gente compra da tecelagem, a tecelagem já descarrega direto lá, ele corta, eu busco, e aí tem todo um processo. A gente tem Sim. um processo grande. Não, imagina, é um É uma roda, porque tu compra, aí tu tem que fazer o layout para ver se o comprador, o cliente vai querer aquele layout que ele sonha, né? Aí, tipo, aí tem que cortar.
tem que botar a etiqueta, fechar, embalar, faturar e torcer para receber. É, então tem tudo isso. Agora, dia 7, depois de amanhã, a gente tem uma reunião com uma representante de um software que vai vir fazer uma demonstração, porque a gente quer fazer esse corte digital, que é esse outro home office que tem lá em Sim, Porto Alegre, a gente começa a fazer aqui em Camaquã novamente. começar a fazer na Na, própria na empresa. própria Loop, na própria Loop, Certo. Mas é um processo assim que leva tempo. Eu tenho um hábito assim, chegar a dezembro, eu sempre faço uma lista assim dos meus objetivos do próximo ano, assim, né? Mas falando em objetivo, próximo ano, um dos pontos também de administração, enfim, e que eu vejo é necessário, essencial, é o seu planejamento. Como é que, no caso, na Loop, vocês como sócio, família, vocês montam um planejamento, é periódico, é no ano, é mais abrangente, quantos anos? O que tu pode contribuir para nós? Bom, Jorge, o Walt Disney já falava, né? Diz que um desejo sem planejamento não leva a nada, né? E eu gosto muito desse princípio do desejo, né? Mas a gente precisa planejar. E eu não sou assim um cara assim, muito detalhista, assim, sabe? E eu também tenho muita fé, né? Mas levanto cedo e trabalho. Sim, Entendeu? E esse meu Deus é realmente esse poder superior, assim, que eu entendo. Ele às vezes me mostra uns outros caminhos, né? Às vezes eu faço uns planos e, e esse Deus me leva por um outro, mas que eu entendo assim perfeitamente que ele sempre quer o melhor para mim. Cara, é, a gente sabe, a gente tem clareza da Lupe, assim, quanto que a Lupe fatura, quanto que a Lupe gasta, o que que a Lupe, esses setores assim que a gente tem separadinho lá dentro da Lupe, o comercial, a sublimação, a produção, a serigrafia, o bordado, né? Eu tenho o custo de cada um deles. Claro, até como o prédio lá não é próprio, a gente paga aluguel, eu certo. tenho como botar até o percentual de aluguel de que cada setor é esse, eu sei qual é o setor que está com clareza, assim, o setor que me dá, eh, que ajuda a pagar os fixos e aquele que não ajuda, né? Então, nós nos reunimos toda segunda-feira para planejar a semana. Eu, a Ida e o Pedrinho. Certo. Às 8 horas da manhã, segunda-feira, a gente se reúne e vê todos os pedidos que a gente tem, o que que a gente tem que fazer, como é que vai fazer, o que que a gente tem que comprar. E às vezes dá muito certo, às vezes não dá tão certo, né? Porque os desafios são Sim, diários, né, cara? Agora, é, eu não tenho assim, cara, eu assim, assim, no papel assim, como que eu devo, por onde, eu sei por onde eu tenho que caminhar. Eu sei a estrada, eu tenho o ponto para onde eu quero ir. Agora dizer assim com clareza, né, com como que eu vou fazer, quais são as estratégias para me chegar lá, às vezes não dá certo, uhum, mesmo planejando, né? Agora a gente está há 24 anos no mercado. É, alguma coisa a gente faz que está dando não, certo, né? com certeza, né? E vem crescendo, tem um nome, produtos de qualidade, bom atendimento, com certeza. Porque às vezes assim, o planejamento pode, eu vejo que é necessário, mas ele pode não estar oficializado no papel, mas alguma coisa tem, ou mental, ou projeção, né? E eu sempre acho importante o planejamento, as ferramentas, a gente sempre procura nós usarmos aqui tanto na empresa como na família, né? Então, Eu acho que é o seguinte, olha, assim, é, eu gosto muito eu não gosto não, eu acredito nisso. As coisas têm que estar no papel para valer, sabe? Elas vão fazer a reunião, eu escrevo, ó, sim, o que que nós vamos decidir? Ah, foi decidido isso.
Então, vamos botar aqui no papel. Quem é o Cria um responsável? comprometimento. Quem é que é responsável por fazer? Quem é que vai fazer? Né? Até quando tu tem a resposta, né? O que, quando e quando. Tenho bem claro isso, É, sabe? E assim, qualquer coisa que eu vá decidir que é fora daquilo que a gente já concordou, a gente tem que sentar e decidir entre nós três. Ah, dois a favor, o outro nem precisa nem falar, já está vencido. é, É já por aí, tá é por aí. vencido. É. E é bom abrir mão, sabe, Jorge? Quando tu. Às vezes eu quero o ter sempre a razão, né? É. E é bom abrir mão e escutar o outro, né? E é isso, nós estamos funcionando. Não, ótimo, excelente. Pedrinho, lembrando, Lupe Uniformes, Rua Marechal Floriano, 1443, em Camaquã. Jaquetas, moletons, camisetas, uniformes escolares e profissionais. Na rede social, no Instagram, como é que tá? É, Arroba, arroba Lupe Uniformes. arroba Lupe Uniformes Uniforme. no Instagram. Os Facebook eu não sei de cabeça, Jorge. Lupe Uniformes. É, E lembrando, Fana Market Digital, no Instagram, arroba agência Fana. Nos siga também o podcast, está lá no Instagram, podcast CPF CNPJ tudo junto. Clipe, Livraria Center, na Avenida Presidente Vargas, 151, Camaquã. Instagram, arroba Clipe Camaquã. Em breve aí, Center Mix concreto, já está lá no Instagram, Center Mix, underline oficial. A Centeraço, Avenida Cônigo Luiz Walter Anck, 1233 em Camaquã, no Instagram, arroba Centeraco oficial. E a nossa matriz Center Tintas, há 35 anos, colorindo a sua vida. Instagram, arroba Center Tintas Camaquã. E a nossa filial Center Tintas em Guaíba. Estou aqui com o nosso amigo bacharel Pedro Machado. E um dos pilares também importante da empresa, né, Pedro, que é a parte de contabilidade, resultado, finanças. A contabilidade da tua empresa é feita fora, é terceirizada, tu tem encontros periódicos para análise. recentemente, eu acho, a Como gente é que fez tu vê essa aqui? uma troca de contábil aí a gente tinha um contador há 20 anos e tem umas coisas assim que são interessantes. A gente entra numa zonas de conforto, né? E às vezes a gente leva tempo assim para tomar outras decisões. Não que o outro contador não foi importante, tanto é que ele ficou 20 anos conosco, né? Claro. E agora a gente está com uma nova contadora e, e, e aí é bom, né? Porque a gente precisa às vezes do novo assim para dar uma para sair dessa zona de Dá uma conforto, revisada, né? dar uma revisada. Mas eu já eh, eu gosto muito das planilhas também, né, Jorge? Eu tenho tudo Bom, a que planilha, tudo que entra, eu tudo que tenho, sai, eu tenho paixão planilha. eu sei disso. E então, assim, para poder enxergar e poder ver, né? Então agora a gente está com com essa novo escritório contábil, assim, a gente não tem isso dentro da Loop, né? Mas é do outro lado da rua. E na É frente, na frente. Então até a gente brinca lá, diz: "Ó, tô indo no setor contábil". E então o RH, né, é uma coisa assim que eu também antes de empreender, né, Jorge, eh, eu fui CLT. Eu assim, eu muito cedo, assim, eu saí de casa, tive que sair para me virar, porque eu assisti outros podcasts aqui, parece assim que a nossa geração, assim, a maioria desses empreendedores são pessoas humildes que vinham da agricultura. Eu também venho de lá, né? Com 8 anos de idade, tu começou a trabalhar cedo muito cedo, na agricultura, na né? agricultura. A gente morava aqui a gente morava ali perto da barragem.
meu pai e minha mãe se mudam aqui para a Ponta do Prado ali, porque a minha mãe enxergava que a gente precisava estudar. Se a gente quisesse ter alguma coisa, a gente precisava estudar. Então ela forçou meu pai a vir para cá. E meu pai só sabia trabalhar com agricultura. Então nós morávamos numa chácara ali e, e a gente daquela chácara, meu pai tinha um tambo de leite. Da chácara nós comprava muito pouca coisa assim que não viesse da própria chácara, sabe? O feijão, tinha até uma lavoura de arroz, tinham 2 açudes que a gente tinha o peixe, a galinha, o porco, plantava milho, feijão, tudo, batatinha, então a gente, produzia tudo que a gente comia, a maior parte, tudo que vinha para a mesa era produzido por nós. E o meu pai tinha esse tambo de leite. E eu tinha várias obrigações com 8 anos de Sim, idade. Tinha que ajudar a tirar leite, ajudar. E eu entregava o leite, eu era leiteiro. Meu pai tinha uma carroça com um cavalo, eu pegava, botava os tarros de leite dentro da carroça e ia entregar nos clientes, em casa, né? sim. E tambo de leite é muito parecido com o supermercado, não tem dia de feriado. É, As vacas não sabem quando é de que é domingo a domingo. que é domingo. Não, hoje não tem leite porque é domingo. Não, tu tem que tirar o leite das vacas, senão elas pegam aquele Sim. ritmo, né? Então eu tinha todas essas obrigações assim muito cedo. E eu até estava lembrando hoje, eu estava vindo de Porto Alegre, estava lembrando disso, que eu estudava no Colégio dos Irmãos, então eu tinha que atravessar toda a cidade para ir até o Colégio dos Irmãos para estudar. E o Colégio dos Irmãos tinha um padre, o irmão Calixto, que levava todo mundo para uma chácara que eles tinham perto da barragem, Certo. que eles plantavam lá. Então, os meus colegas tudo queriam ir para a chácara. Eu, para o único lugar que eu Que não não queria queria ir. era para a chácara. Eu queria ir ficar aqui no centro de Camaquã, É. né? Descobrir o outro mundo, né? Então eu saio muito cedo de casa, com 14 anos, e aí tinha a minha irmã mais velha, que já tinha se formado, então tinha mais Quantos oportunidade. irmãos é a família? Tu e Nós somos três, três uma irmã mais velha, uma mais nova e eu sou o meio. no meio. É. E então, Jorge, eu sempre tive que trabalhar, sempre tive que me virar. Desde muito cedo. Então, eu fui CLT. O que eu queria dizer é que eu trabalhei muito tempo no RH, em RH, recursos, Sim. no setor pessoal. E, então, é uma coisa assim que eu sempre organizei dentro da Lupe, foi realmente o setor pessoal, Uhum. que eu acho que é extremamente importante hoje. Uma empresa precisa das O pessoas. processo de pessoas, né? O acolhimento, porque são pessoas, a empresa é pessoas e processos, né? E são eles que realizam o processo. E é o cliente interno, o entendimento, né, da função que representa o colaborador para a empresa. Né? Sim, É, então, Jorge, eu pensando nisso, fazendo essa reflexão, eu volto de novo para as pessoas. eh, Naquela chácara ali a gente tinha muita fruta, verdura, e então a minha mãe também pegava um carrinho de mão e fazia eu colher lá as bergamotas e as laranjas. Ela pegava, colhia os pés de alface e tomate, cenoura, botava tudo, ajeitava tudo no carrinho e eu tinha que sair com aquele carrinho e, e vender na e rua, sabe? vender na É, rua. na rua. E depois tinha que fazer os acertos com ela. E quando o dinheiro não fechava, o bicho pegava. Mas eu tinha um sentimento, eu não gostava muito daquilo, sabe? De realizar a venda. Não, não é uma questão de realizar a venda. A questão de ter que. Porque eu via os meus amigos, meus colegas de colégio, né? Tendo outro tipo, parece que o pai deles proporcionavam para eles coisas que o meu não me proporcionava. Por exemplo, se eu quisesse jogar bola, eu só tinha o domingo de tarde e olhe lá. Porque eu tinha os compromissos, buscar os terneiros, buscar os porcos, buscar as galinhas, lá varrer todo o terreiro, que é o pátio, né? A minha mãe chamava de terreiro, tudo aquilo para varrer. E então tinha pouco.
espaço assim para fazer aquilo que eu gostava, que era jogar bola. E então assim eu no início assim eu não gostava daquilo que o meu pai oferecia, aquela vida que o meu pai oferecia. Então eu fui buscar na rua sozinho. E aí Certo. eu levei muito pau, sabe? Aí a vida me ensinou. Passei muitos momentos Mas saiu assim que cedo para ir trabalhar. para ir, eu com 14 anos já trabalhava com um senhor que tinha uma representante de financiamento de carros aqui, e aí eu fui trabalhar com ele. E depois fui embora para Porto Alegre, daí então, tive que parar de estudar, né? Aí só consegui terminar depois de velho. Sim, Mas lá no início, lá eu larguei o estudo e tinha que para trabalhar. trabalhar, para comer, para viver, É. né? E quem me ajudou muito, Jorge, e assim que eu dei bastante sorte, assim, foi ter encontrado uma mulher ideal para mim, né? Uma parceira ideal Sim, que foi a dona Ida, né? sim. A gente está nessa caminhada aí, 44. 44 anos, né? Sim. A gente dorme junto, acorda junto, trabalha junto. É, 44 anos. E encontrou ela em Porto Alegre? porque a família dela também é daqui, né? Sim, Mas a gente se encontrou em Porto se encontrou Alegre. em A Porto gente Alegre. começa a namorar lá em Porto Alegre, eu tinha 28 anos e ela tinha 22. Sim, E daí o pai dela teve um acidente, faleceu, e ela veio embora para Camaquã de volta. Daí ela ficou aqui uns dias, me ligou e disse: "Não, não tá afim eu tô afim de voltar para Porto Alegre, não tá afim vamos morar junto." E aí a gente foi morar junto. uhum. E aí eu trabalhava também lá nessa empresa no setor pessoal. No setor pessoal da empresa. É. Depois fui para outra empresa lá de esteio, que eu cuidava também do setor pessoal. E aí, eh, mas a ida à Lupe, que é uma empresa familiar, e tem essa coisa da costura, porque a mãe da Ida também Também, já tinha um ateliê. A Ida, quando era mocinha, ela já fazia as roupas de boneca e vendia para as colegas. tu vê, que bacana, né? Então a Tem. Lupe tem essa raiz, né, da costura já pela parte da Ida. Ah, que legal. E só para não deixar de falar, essa questão das pessoas, né? E a gente tem todo um cuidado assim com os nossos colaboradores, né? Sim, Agora mesmo a gente fez a reunião segunda-feira e porque agora a gente tá com um novo espaço lá e a gente foi deixar claro assim, né, como que vai funcionar com outro espaço, mas também pensando neles, né, pensando é. para eles ter um conforto melhor, Melhorar o. te dar uma produção melhor, né? Sim, E eu não sei quem é que eu ouvi falar que pessoas são ativos de uma empresa, né? E eu também concordo com isso, né? Eles que fazem a roda. é. Não, com certeza. É. Continuando, então, nossos pilares de administração, como é que tu vê assim o Pedrinho, que é um tema importante em qualquer negócio, sobre concorrência? Como é que tu vê o mercado? Como é que tu enfrenta a concorrência? Que Claro, tu. concorrência eu acho sadio, Sim, né? Eles lá e eu aqui. Mas eu acho importante eles, sabe? Eles fazem com que eu melhore o meu produto, né? Que eu reveja os meus custos, né? isso é verdade. Para que eu tenha um diferencial deles, eu tenho que fazer diferente deles, né? Para que eu possa me destacar dentro do mercado. Porque se eu for igual a eles, eu vou ser só mais um, né, Jorge? É, E eu preciso ter um diferencial, né, cara? Eu preciso ter algo a mais para oferecer, né? sim, Então, e o que a gente fala bastante, às vezes o cliente fala lá, tá caro. Eu digo, tá caro, né? Agora, vamos botar valores, né? exato. Vamos botar valores agregados, né? Minha camiseta, ela é anti-peeling, ela tem proteção UV, tem o reforço ombro a ombro e tem a marca Lupe Uniformes, né, Jorge? Uhum, Se sim, eu não tivesse qualidade, não estaria mais no mercado. é.
né? Então, tem agora um tipo de concorrência que me incomoda, mas que também faz parte. São alguns que abrem, ficam pouco tempo no mercado, fazem uns preços que não sei como, Como? tanto é que eles não têm muito tempo de vida, né? Certo. Então, já além que as pequenas empresas, né, o próprio Sebrae sempre fala isso, né? Que de 10 pequenas empresas, os primeiros 5 anos, poucas sobrevivem, né, Jorge? Tem um índice que eu até recebi acho que do Sebrae, acho que da Bruna, se não me engano, que eu achei alto, que diz que 60% das empresas não passam dos 2 primeiros anos. Eu tinha feito uma pergunta, quantas empresas passam dos 30 anos? Eu não tive um índice. Tem variado os índices, mas pelo que eu cheguei à conclusão, eu acho que é na média de 5%, passo de 30 anos. Difícil. Agora, de uma coisa eu tenho certeza, né, Jorge? Se tu pegar as empresas de Camaquã, que são bem estruturadas e bem sucedidas, elas têm mais de 20 anos, É. né? Ninguém faz muito milagre, assim, em pouco tempo, assim, se torna uma empresa, assim, consolidada, né? Aqui tu já comentou bastante, né? Que é uma das perguntas que te faço, como é que é a tua busca de conhecimento, treinamentos, livros e cursos? Tu já falou que é a tua busca de O, a os- leitura, enfim, Cara, então, quem não lê, cai da bicicleta também, viu, é, Jorge? Porque a leitura traz uma outra perspectiva, né? Traz uma outra visão, né, cara? E que hoje tem o empresário, pelo, pelo menos eu penso, né? Assim, que não se atualiza, que não busca conhecimento, dificilmente ele vai galgar o sucesso, né? é, É, é que nem no esporte, né? Se não treinarmos, não adianta um corredor, um nadador, um time de futebol se não treinar. Porque da forma que ele vai ser produtivo. E nós na empresa, o colaborador, tanto nós como o colaborador, tem que ter sentimento de nós estarmos sempre com a mente para aprender, né? E mente aberta, né? mente aberta, é. E tem alguém assim que tu te inspira, é um palestrante, é um escritor, enfim, seu ídolo, ou livro que te marcou? Bom, do livro nós já Já falamos, né? falamos Napoleão Hill, né? Mas eu gosto também muito do Tony Robson. Sim, E eu tenho, assim, eu sou muito, assim, por sazonal. É, eu tive uma época aí agora que eu só olhava os podcasts do Joel J. E fui ver ele, né, em Pelotas. E ele é um cara espetacular mesmo, tem é, uma visão e o mais interessante assim né, dele, né? As grandes sacadas tá na simplicidade, né? E na determinação, né? O cara que não levanta cedo, né, Jorge? Que não faz uma atividade física, que não tem uma crença, que não medita. é, Não, eu vou falar melhor. Eu preciso, sabe, isso, levantar cedo, ter minha atividade física, rezar é, e meditar, sabe? Eu faço essas coisas diariamente, assim, diariamente, levanto e aí peço para esse meu Deus, pra esse meu poder superior, que ele me dê o empoderamento necessário, que a gente precisa disso, né? Da criatividade, né? E uma coisa super importante, né, Jorge? Ser feliz, né, cara? é, Porque decidir as coisas, o mau humor carrancudo, a, a, o resultado vai ser isso, né, cara? é, Felicidade é que traz a ser feliz, né? Ter o bom humor para decidir as coisas, não ficar agarrado, né, Jorge, ah, nos erros ou nos problemas, né? sim, Pô, eu sempre estou olhando para a solução, só quero ver e viver um dia de cada vez, sabe, né, Jorge? é. O Não dá, momento, não dá. procurar momento presente, né? É. E tu, né, Jorge? Então, cara, é, é, o,
o Vandir falou que tu tem uma energia, né? E tem energia porque tem contato com a natureza, né? Tem contato com o universo, né, cara? Porque respira, né? É, É. A gente precisa disso, né? sim, E eu gosto de olhar para os vencedores, Jorge. sim. É. Não, eu também. Eu acho que a gente, para nos inspirar, para pegarmos como exemplo, para aprendizado, né? Pra, então, é, A minha mãe, Jorge, dizia para mim quando eu era pequeno: é, me digas com quem andas, Pedro. é. E tu sabe que, me diga com quem andas, eu estava falando com o Vandir até, no podcast anterior, nosso grupo de estudo, e a gente chega a uma conclusão, a importância do que pensamos, as nossas crenças e determinar ações, né? Porque vamos fazer. Eu acho que é uma grande chave da virada é essa, né? As nossas crenças e o autodomínio até do que pensamos, né? Nosso livro novo agora, do Janguê Diniz, tem essa parte que ele cita ali, né? Que Mindset. que é onde pega as pessoas com 50% de problemas, 50% com coisas positivas, se focar nas coisas positivas, o resultado é. Agora, se tu focar no negativo, baixa. ah, Enfim, né? O meu filho, o mais novo, o Cândido, chegou para mim e disse: pai, como tu virou um cara positivo? É, E, e aí eu disse: Cândido, quem sabe foi tu que melhorou, né? Tá me olhando com outros olhos. E realmente isso é uma verdade. Às vezes a gente pensa que o outro que mudou, né? Mas às vezes quem muda é a gente. Mas eu, com as leituras nesse sentido aí, mudei muito a minha vida, assim. Eu sou um cara que penso que vivo a prosperidade, a abundância. Eu já levanto de manhã agradecendo o meu Deus pela abundância que eu terei naquele dia. Né? que bacana. Né? Eu agradeço, cara. Tu estava falando em gratidão, né? Esses dias eu estava agradecendo, cara, pelos meus olhos, pelos meus ouvidos, pelas minhas pernas, pelos meus braços, pelas minhas mãos, É, de poder ter paladar, né? Aprendi a cheirar, uma coisa que eu não, até há pouco tempo, cheirava o perfume, assim, uma coisa assim, porque eu gosto de ser um cara cheiroso. Mas agora, se eu vou comer uma fruta, primeiro eu cheiro a fruta. sim. E o cheiro é espetáculo Saborear, esse. como é que é a nossa para degustar, né? Degustar, né, cara? Desfrutar, né? Desfrutar, né? Pedrão, assim, quais teus pontos fortes e quais teus pontos que tu considerar melhorar? Pegou no meu ponto fraco. Poxa, Jorge. Bom, Rapaz, primeiro, eu acho que um ponto forte, assim, eu tenho umas coisas assim comigo, assim. É, eu sou um cara, agora eu virei um cara, eu já era, né? Mas agora eu tô muito mais em um cara muito positivo, assim, né? Eu gosto de viver, né, cara? E de respirar e me conectar com a vida. Mas os meus pontos fortes, assim, eu sou muito parceiro, né? Sabe? Eu tenho poucos amigos, muito poucos mesmo, assim, amigos, né? Não porque eu tenho muitos inimigos, nem tem nenhum inimigo, né, cara? A coisa mais difícil, muito difícil, Jorge, eu ficar com esse sentimento de irritação, de ficar brabo, de ficar. sim, É difícil, cara. Eu peguei uma forma de aceitar a coisa e pensar já que aquilo ali não vai me ajudar em nada. E eu já transformo aquilo numa coisa boa que eu dificilmente, cara, eu fico magoado, assim. Esses tempos eu e a Ida estavam em casa, até eu contei aqui no dia do encontro aqui, né? E a Ida ficou meio magoada comigo e disse: Não, vem cá, somos só eu e tu aqui em casa. certo. Vamos fazer o seguinte: não somos velhos já, né? Vamos ficar de boa. Nem.
essa bobagem de ficar aí carrancudo, né, não querendo falar, porque se eu deixo eu fico calado mesmo, né, Jorge, fico ali brabo meio, é, tem uns troços que não alimenta nada, só negativo. Mas então, meus pontos fortes, Jorge, sou um cara parceiro, sou muito honesto, né, e foram uns princípios que eu sou embasado, né, já te falei, Certo, né, honestidade, mente aberta e boa vontade. certo. São os meus princípios básicos, assim. Qualquer decisão que eu for tomar, se eu tomar em cima desses 3 princípios, o resultado sempre foi positivo. Sempre foi positivo. Sim, É. Então eu tenho essa tranquilidade. Eu já não tenho mais medo de tomar uma decisão, porque eu avalio, honesto, mente aberta e boa vontade. Pô, tá bem aqui, tá encaixado nisso aqui, o resultado não vai dar outra. Pode até acontecer do resultado não ser o que eu gostaria que fosse, mas é um resultado mas bom. acontece, o resultado às vezes não é o esperado, mas a gente tem que estar tá Tem- aberto para. Às vezes esse Deus tem É, um resultado muito melhor, é, né? é. E os fracos, Jorge? Os fracos, o que que eu diria assim, com resultado, assim, uma fraqueza da minha parte, assim. Vamos dizer, Eu a tenho, melhorar, não. eu sou um cara assim, hum, eu aprendi assim numa leitura, mas eu sou ainda, hoje eu até falei disso. Ansiedade, sabe? Eu sou ansioso. E agora eu estou dominando um lado para melhorar a ansiedade de uma forma. Não que eu vá mover a ansiedade, porque nem eu não tenho esse poder. Mas eu não deixo a ansiedade se generalizar. Ela ser uma ansiedade de tudo que eu vou fazer, entendeu? Eu estava ansioso para chegar aqui e fazer o podcast. E eu só fui melhorar quando eu aceitei. Não, estou ansioso mesmo. Eu nunca fiz isso. É, porque é um É, novo, desafio é novo, né? novo, né? O que que eu vou falar lá? E, pô, daí eu relaxei, fiquei bem, entendeu? Então eu tô aprendendo, assim, com essas, com esses pontos fracos, assim. Eu tenho um pouco medo da doença, né? Se eu já tive uns infartos, tenho que Certo. tomo uns remédios que não me deixa muito mal psicologicamente, aqueles remédios, sabe? Eu não queria. Eu tenho uns ciúmes quando eu falo com um velho que nem eu, pergunto, toma remédio. A, Não, não pri- toma. a primeira coisa que eu pergunto, quando um deles me diz que não toma nada, eu fico magoado. É? Mas eu ouvi alguém falando esse dia que tem alguém que gosta de tomar remédio. Eu sei onde é que eu estava que alguém comentou assim, pá, alguém falou ali, eu tomo um remédio que custa, não me lembro os valores, mas assim, R$ 300. E a pessoa assim, mas o meu custa mais 500. Então É. parece que é uma coisa Por isso, grandiosa que eu dei. por isso que a gente está cheio de farmácia, né? Então, se tem uma coisa assim, um ponto fraco meu acho que eu poderia dizer assim, Mas tem um lado positivo, né? Que bom que tem os remédios, né? graças à É, medicina, cara, eu tô graças à vivo, senão eu estaria medicina, morrido já. então, assim, ó, É, que é, bom que tem os remédios. é E tem verdade. que encarar como uma natural. É que nem um alimento, né? A gente vai comer X alimento todos os dias, um remédio todos os dias e vamos em frente, né? Pedrão, qual o teu maior sonho? Cara, com 70 anos, cara, e tendo uma história eu tenho uma história de vida bem. Eu já te contei, né? Eu tive 2 tipos de vida, né, cara? Até os 40, um tipo de vida, e depois dos 40 tenho outra vida. Deus foi bondoso comigo. Até os 40, assim, eu tive uma fase do alcoolismo muito forte, né? É, E aí eu vivi uma vida, né? E, sabe, para ser um alcoolista, tu tem que ser mentiroso, manipulador, desonesto, eh como é que é? Infiel. Tu tem que ter essas coisas. Os troços não vêm só o alquinho ali. Vem o pacote todo, né, Jorge? Então eu tive essa vida até lá. E depois, quando eu cheguei nos 40,
eu olhei para os meus filhos, para minha vida, e disse: "Cara, eu vou caminhar para o outro lado". Claro que não consegui. Eu digo até para os colaboradores lá, cara, a gente não faz nada sozinho nesse mundo. Sim. A gente sempre precisa do outro, né, não tem como fazer as coisas sozinho. Claro, eu fui pedir ajuda e vivo outra vida, com honestidade, com mente aberta, com boa vontade, contrário dessas coisas que eu falei. E então, assim, um sonho que eu tinha era formar meus filhos. E é uma sensação muito legal, assim, É quando uma realização, é. realização, ver um grande sonho hoje, assim, ver meus filhos bem, né? Com sucesso, né? É, meu neto gosta, adora futebol, quem sabe se ainda está vivo para ir a um campo para ele jogar, né? Veja agora aí eu digo num campo profissional que ele quer ser. E, cara, ter saúde, estar em paz comigo, né, cara? Estar em paz, né, cara? Ter serenidade, são essas coisas, assim, eu não tenho grandes sonhos, né? Claro que se é, é, gostaria de ir para Londres. E essas coisas têm força, né, Jorge? É. Quando eu quando eu me formei em administração, eu disse: "Pá, o que que eu vou fazer agora?" Aí eu vi no Senac que tinha um curso de Excel. Disse: "Ah, vou fazer um curso de Excel para mexer melhor com as planilhas." Fui lá, fiz 24 horas de Excel. Aí na frente tinha o curso de inglês. Eu saía do Excel e ficava olhando para o inglês. Aí passei na secretaria e disse assim: "Tem como fazer uma entrevista com a professora de inglês?" "Tem, o senhor quer fazer?" Eu digo: "Não sei, eu só quero uma entrevista com a professora, ela que vai me dizer." E marquei uma entrevista e fui lá. Estou há 2 anos e meio lá. 2 anos e meio. É, já estou lá. E se tu me perguntar como é que tá, Pedro? Pô, perto dos meus colegas, estou muito fraco. Os meus colegas são tudo adolescentes, né? Eles têm muitos sonhos. Eu vejo, eles têm 16 anos, 17 anos, né? E eu com 70 no meio deles. E, mas com relação a mim mesmo, inglês, eu aprendi muito, cara. Dificilmente eu olho uma placa, eu olho alguma coisa que está escrito com isso que eu não saiba o que que é. Eu fico tão feliz com aquilo. Ou no meu próprio carro, assim, no Play Car, assim, vai dar a música em inglês e aparece o nome da música. Aí eu Ah, penso comigo: "Ah, isso aqui é isso. Ah, essa eu não sei. Se eu não sei, eu vou no celular e ver o que que é." Eu me apaixonei pelo inglês. E aí, quando eu vi, Jorge, eu estava numa passagem indo para Nova York. Nova York. Fui para Nova York, depois fui para Washington, Filadélfia, só. Aluguei um carro em Nova York, dirigi. É, é umas coisas meio. Porque quando eu tinha 17, quando eu tinha 18 anos, não, melhor, quando eu fiz 19 anos, Jorge, eu já tinha, eu te disse que eu saí tri cedo de casa, né? Isso. Eu já tinha casado, me divorciado, tinha morado em São Paulo com 19. É, eu fiz muito cedo muitas coisas, Iniciou cedo. mas muitas coisas ficaram para agora. Agora que eu fui me formar, agora que eu fui estudar Só inglês. prorrogar um pouco. Eu tenho um sonho agora, né, Jorge? Eu quero, eu quero falar bem inglês, né? Fluente vai ser meio difícil, mas assim eu quero melhorar bastante o meu inglês e ainda eu tenho todo o ano que vem. E aí eu tô com esse projeto aí. Projeto de ensinar crianças. Eu quero ir aí para algum local aí e poder dar para aquelas pessoas, as crianças que não têm condições, eu poder dar aquilo que eu estou recebendo agora, sabe? Dar de Certo. graça. Não é de graça, mas
eh, pô, levar aquilo, se alguém tiver que queira, né, eu poder ajudar. E se um só, né, aí eu começo a sonhar assim, né, tipo: "Ah, eu vou começar esse projeto agora no segundo semestre, para o ano que vem quando eu me formar, eu já tiver um aluno para ir na minha Isso, formatura", é. aí eu fico sonhando essas coisas assim e mas eu fico feliz, assim, por poder ler as palavras em inglês e saber, às vezes, o Não, resultado. Não sei tudo, mas já sei bastante coisa. não, com certeza. E é o que é importante que tu falou, pode até tu achar que não está igual a um jovem lá, mas está sempre melhorando o teu conhecimento. Isso que importa. Agora baixei um app, não, falar app é ridículo, um app. Como que se fala? Aplicativo. O aplicativo. É, da inteligência artificial para o inglês. Agora eu tô mais maluco, agora eu falo. Tu fala, Ela fala comigo, a Leia, me chama de seu Pedro. E eu faço um diálogo com ela. Agora mesmo eu estava te aguardando aqui, eu estava dialogando com ela. E ela estava dizendo: Pedro, tu tá num café, agora me pede um sanduíche em inglês, né? E então essas coisas novas, assim, né? Pedrão, continuando nossa pauta aqui, conversa boa, bem descontraída, né, Tauan? E eu acho que até tu já falou que, mas eu tá aqui na pauta, qual o maior desafio na tua caminhada profissional na empresa e como você lidou com a situação? Eu acho que foi essa teu processo de cumprir o endividamento, pelo que eu vi até agora, mas se teve outro, que Cara, a Lupe, a Lupe é um desafio diário. Depois que eu faço todo aquele ritual de manhã, eu levo 2 horas para sair de casa, né? Eu já sou é, pior que nem vou falar. Hoje a gente fala que a gente está discriminando, então não vou dizer nada. É, eu, eu, eu falei para os colaboradores ontem na reunião. A reunião na segunda, essa primeira reunião na sexta, a primeira segunda-feira do mês é às 7 horas da manhã. E depois a gente sempre tem um café. E as nossas reuniões lá, não é tanto assim para falar do trabalho, sabe? Eh, eu faço muito parecido com a nossa reunião do livro, que a gente fica tudo num círculo e, eu tenho uma ata, vai, eu importante, escrevo hein? tudo o que aconteceu e aí quando chega a próxima reunião, eu leio quem é que estava presente, o que que a gente, o que que aconteceu naquela reunião, qual foram o que que a gente prometeu fazer, que a gente fez, o que não fez, o que que a gente comentou. Depois sempre passo um vídeo de equipe, né? Um multivocacional, sabe? Eh, de juntos. E depois abro para alguém falar o que que entendeu e, e como é que a gente podia aplicar aquilo na Loop. E estava dizendo para eles que todos eles são vendedores, todos eles são empreendedores. Quando eles estiverem fazendo a camiseta lá, eles têm que pensar que o comercial vai ter que vender aquela camiseta para eles receber, para eles ter o retorno, sabe? Certo. É porque ali a gente fabrica tudo. E então a Loop todos os dias é um desafio. Mas o principal desafio da Loop assim é o dia um. O dia um do mês eu sei quanto eu preciso vender, Certo. sabe? E eu não tenho aquele capital de giro, entendeu? Eu tenho que vender. Tem que vender. Eu tenho que vender, não tem. Inicia um processo de novo. Inicio o processo e eu tenho que vender, porque se eu não vender, eu não vou poder cumprir com as minhas obrigações. Então a gente tem essa pressão. Eu sei que os economistas, os administradores e os próprios palestras, cursos que eu fui, que eu participei, até a vida particular do cara, tu tem que ter uns 2 meses, 3 meses, né? De, É, de, de, bom, tu sabe falar disso 300 vezes melhor do que eu.
A gente nunca teve isso. Assim, 2, 3 meses para frente, o capital de giro, assim, ó, se fechar a porta ali, eu estou tranquilo, eu consigo suprir todo com meus colaboradores, eu pago todos os meus fornecedores, os meus impostos, pago tudo. A gente continua comendo, bebendo, vivendo da mesma forma e eu tenho a grana para isso. A gente não tem, mas a gente sabe o que a gente já tem que pagar. Certo. Então, essa é a maior pressão que a gente vive hoje. Uma empresa pequena não é uma coisa tão simples assim. Acho que é mais difícil administrar uma empresa, só cada um na sua proporção, entendeu? Mas a gente tem esse desafio grandioso. Então, falando no sonho, esse seria um sonho, assim, sabe? Eu tenho um capital de giro para 2, 3 meses, né? Agora, o que que uma empresa pequena, vou dizer para quem está quem nos escutar, que está começando a empreender, né? Primeiro, não fazer o que a gente fez, os erros, né? Certo. Misturar O, o CNPJ com CPF. com o CPF. Essa é a primeira coisa, né, cara? É, ver o que que aquela empresa pode realmente pagar. Não adianta eu querer tirar dela mais É, do que ela pode. Se ela adoecer, eu tô ferrado, né? E então é isso, cara. Eu queria, assim, se eu tivesse um sonho, eu queria ter, assim, um bom capital de giro. Mas como eu estou sempre investindo, isso vai ser difícil, né? Eu estou sempre correndo, a gente está sempre correndo risco, a gente está sempre comprando uma máquina, a gente está sempre pintando o negócio, a gente está agora alugando a parte do lado, a gente fez uma previsão para gastar X, está gastando X, X, sim. X, é, e aí compramos uma máquina, a máquina não funcionou, aí fomos numa feira em São Paulo, chegamos lá, fomos lá na, Na empresa, na indústria. empresa, no estante do cara, e o cara nos viu como é que tá a máquina, nós levamos vídeos, tudo, então, olha, eu vou te mostrar a tua máquina. Foi legal pra caramba, o cara mandou uma máquina nova, agora nós estamos mandando a outra máquina embora, né? Uma empresa é um negócio magnífico, né, cara? É, às vezes o cara reclama do café, falta isso, nós levamos as malhas para cortar, um cliente grande que a gente cortou tudo, trouxe, sobrou. Agora tive que levar de volta porque o cliente queria mais. Então, esses são os desafios, assim. É. E tem algo assim, ô Pedro, a maior conquista nessa caminhada, bah, isso foi já falou algo que foi os cursos Sebrae, né? E eu considero, eu tive, nós abrimos nossa empresa em 90 e eu também de 90 em diante, desde que abri, eu sempre fazendo os cursos Sebrae. Mas uma virada de jogo foi o Empretec. Não sei se tu chegou a fazer Empretec. Nunca fiz. Eu fiz no ano de 2000 em Porto Alegre, porque o pessoal fez um convite aqui em Camaquã para montar uma turma, mas não teve o número necessário para que se fizesse. Foi em 2000. Aí, mas como eu me interessei tanto pro curso, eu fui fazer em Porto Alegre. Sebrae em Porto Alegre. Foi fantástico, né? Eu indico, quem tiver a oportunidade, vale a pena. E, mas com uma pergunta assim, o que, que tu acha que foi a grande conquista que fez a diferença na empresa? Quando eu fiz 60 anos, Quando tu fez 60 anos, vai fazer 10 anos fazer agora, 10 anos. eu chamei a dona Ida. A dona Ida, a gente tem uma casa em Arambaré, não foi conquista nossa. Ela veio de uma herança do pai e da mãe da Ida. E, e essa casa ficou para a Ida e a gente sempre. A nossa conquista é que a gente manteve elas esses 44 anos lá, a gente Certo. reformou. Ela é só nossa agora. É. Tá. A gente não tem um imóvel próprio em Camaquã. Eu tenho uma compra que a gente fez agora num apartamento, mas é na planta. Sim. Os caras são malucos. Eu tenho 70 anos, cara, me deram um monte de. Mas eu venho pagando rigorosamente em dia. Eles gostam muito de mim. Eu não sei se eles torcem para mim ficar vivo
É, eles gostam mesmo. E, Jorge, me perdi no que eu estava Não, falando. qual foi a a grande conquista que fez a diferença na Ah, empresa? Aí tu falou que foi a quando uns 60 conquista, a anos. conquista, a Quando tu conquista. fez Quando eu fiz 60 anos, 60 anos, eu disse para Dona Ida, nós temos, eu estou me aposentando e tu vai se aposentar. Com esse dinheirinho aí, a gente podia ir embora para Baré, né? Botar uma internetzinha lá, baixar um pouco o nível de vida. A gente não precisa de 2 carros, pode ser um carrinho só, tendo a certo? internet, as crianças já têm o autossustento. E vamos parar. E, e aí deu uma mulher, né, dinâmica, assim, sabe? Ela, 5 da manhã, ela já está saindo da cama. Ela é a primeira a chegar na empresa. Ela, 6 horas, se for lá, ela vai estar lá. Sim. Todos os dias, cara. É, eu, eu Chega fui. um pouquinho mais tarde. Eu não, um pouquinho não, eu chego bem mais tarde. Eu chego às 9. Não, porque é o meu compromisso, é a parte comercial, que abre às 9. Então eu tenho que estar Não, lá às sim, 9. E tem esses compromissos das reuniões, uma segunda-feira às 7 e todas as segundas às 8. E, e ela disse assim: não, cara, vamos continuar trabalhando, temos que continuar ajudando nossos filhos e tudo. Então, então vamos fazer um plano, né, de 10 anos. E um dos planos era eh, separar a Lupe da nossa residência. Porque a gente sempre trabalhou, junto. a gente morou, trabalhou tudo junto, porque era a necessidade da vida, entendeu? A gente não podia ter aquele, vamos fazer a empresa lá. Não, a gente come, dorme aqui, as crianças, a Pâmela, o Pedro a gente tinha um balaio assim, ó, onde a gente botava o retalho, todos eles dormiram ali, todos. A Pâmela, o Pedro e o Cândido, todos dormiam ali. E a Zazá, que era uma cachorrinha que acabou morrendo ali também. E, e nesse plano, uma das coisas era separar a Lupe da Da residência. residência ter empresa. Pá, daí era uma despesa a mais, né? Um custo a mais. A pessoa morar em outra casa, de outra, né? A gente sempre morou tudo junto ali porque baixava o custo. E a gente botou isso como plano nos 10 anos. Primeiro que eu vou dizer um negócio, né, o Jorge, 10 anos passa rápido, cara. Passa rápido. Passa muito rápido, eu já vou renovar para 80. Mais 10. Eu vou botar mais 10, porque os 10 fecha agora, cara. E, cara, nós nos mudamos, moramos já em 3 lugares dos 10 anos. Nós moramos em 3 lugares. Se tem uma família, um casal que se mudou, fui eu e a Ida. A gente já mudou. A gente mora numa boa casa e a gente consegue, o nosso cérebro consegue assim trabalhar tranquilo, ó, tá indo trabalhar, ó, Certo. tá indo para casa. E isso foi fundamental para nós, né? Para a empresa, Para a empresa principalmente por ser uma empresa familiar, então. familiar. É. E aí, cara, isso é uma das coisas assim que funcionou realmente no plano. Né? A Ida agora recém que a Ida foi se aposentar, né? Sim, E a gente separou, tem a Lupe, a gente tem essa marca da, da Lupe registrada, é uma marca. certo. Estão passando agora por uma dificuldade aí com uma empresa que não aceita a nossa marca registrada, então ela entrou pedindo a anulação da Lupe Uhum. com o registro no INPE, mas agora está no Supremo Tribunal, agora eu acho que agora termina. Certo. E, e é isso, Jorge. Mas o que, É. que era a pergunta mesmo? Qual a maior conquista que fez a diferença na empresa? E aí tu Cara, eu iniciou acho que que foi a foi separação mesmo, assim, da a da residência residência para casa, para assim. casa. É, foi assim meio, foi um risco, né?
Saímos dali, começamos a procurar quando a gente botou o plano, né, e apareceu e a gente está ali há 10 anos já. A gente foi para ali para 2015, no endereço aí que tu falou, que era Marechal Floriano 1443. Fomos para lá em dezembro de 2015 e agora dezembro de 2000. 2025. Vai fazer 10 anos. Pedrão, estamos chegando ao final. Lembrando, Loop Uniformes, jaquetas, moletons, camisas, uniformes escolares e profissionais. Na Rua Marechal Floriano, 1443, em Camaquã. Também Fanamark Digital, Instagram, @agência Fana. Nos siga no Instagram, podcast CPF, CNPJ tudo junto. Também, @clip.camaquã, Clip Livraria Center. Também, @centermix, _oficial. E no Instagram também, @centeraco_oficial. Centeraço, Rua Cônigo Luiz Walter Anque, do 1233, em Camaquã. E a nossa matriz Center Tintas, no Instagram, @centertintas Camaquã. Filial Center Tintas também em Guaíba. E no Instagram, Lupe Uniformes, Isso mesmo. @Lupe Uniformes. Pedro, eu gostaria de te perguntar assim, que lição tu gostaria de deixar para as pessoas que estão assistindo e querem empreender, ou são empreendedores, ou são colaboradores? O que tu acha importante falar? E também fica à vontade se alguma coisa que tu gostaria de falar que a gente não comentou, eu não te perguntei. Então, Eu tá com a queria. palavra. Obrigado, Jorge. Eu já falei, né, para os que, se esse podcast chegar como uma mensagem aí positiva, né, não sei quantos vão escutar, mas se um escutar e, e se essa mensagem ajudar, já vai valer a pena, né? Sim, Não dá para a gente ser tudo para todos, né? E quero agradecer assim, o espaço por poder ter. Não sei se eu falei as coisas com coisa, né? Mas eu falei com o meu coração, as coisas que vem acontecendo assim é, comigo, com a minha parceira. Mesmo, a gente precisa assim de uma parceria para que as coisas, para que quando um tá fraquejando, o o outro outro dá um alcança, apoio. dá o apoio, alcança a mão, não, vamos lá, né, cara? E para que isso aconteça, a gente tem que ter respeito, né? Tem que aceitar o outro exatamente como ele é, né? Sim, Viver a dois não é uma coisa muito simples, né, Jorge? é, É. Então, mas ele é também desafiante e muito recompensador. E porque a gente tem a oportunidade de praticar um sentimento que não tem como praticar sozinho. sim, E esse sentimento se chama amor. É, muito bem. é. Então, só agradecer o espaço e dizer para quem está começando que o empreender, né? Eu falei ontem lá para os colaboradores que todos são vendedores, Certo. todos são empreendedores. Não importa o que tu vai fazer, tu tá dentro disso aí, né, cara? E nós todos somos vendedores. Nossa equipe, toda a Center Tintas, eu chamo equipe de vendas. Porque todos o objetivo é vender. Ou vender o seu trabalho, ou vender o produto, ou vender as suas ideias. Porque se não, Desde quem faz o cafezinho, faz para vender, né? Então, se não vender, nada funciona. nada funciona. É, Nada a gente funciona. precisa da venda, É, precisa, claro que precisa também do cliente, né? é, A gente luta por esse cliente, né? nosso objetivo, é a razão de qualquer empresa. Então, Jorge, assim, finalizando, assim, eu acho que a gente já falou pra caramba e o Fana é, e te agradecer muito, cara, de coração, assim, por esse espaço aqui, por a gente poder ter essa troca. Eu acho que isso é um
uma energia, né? A gente saborear, né, cara, a vida como ela era. a vida como ela é, a história da empresa. E a gente tem muito podcast de pessoas de longe, e nosso objetivo, né, é contar a história nossa aqui da região. Porque, por exemplo, a pessoa enxerga a Loop Uniformes, a empresa consolidada, excelentes produtos, mas qual é a história? Quem está por trás ali? Como é que iniciou? Como é que foi? Então, esse é o nosso objetivo, inspirar e gente nossa aqui da nossa região. É Então, isso aí, Jorge. obrigado por ter vindo aí, Pedro. Sucesso aí para ti, a Lupe e toda a equipe lá. Obrigado. Boa Obrigado. noite. Boa noite.